Bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Denise Brandt. Denise é formada em programação neurolinguística, né? É também formada em coach, especialista em alta performance para empresários, para as pessoas, né? Porque empresários são Sim, pessoas, os sim. líderes dentro das suas equipes. Denise foi um presente que o mundo do network me deu. Nós nos conhecemos em 2023, né? E nunca Sim. mais nos largamos. Denise virou minha amiga, Sim. minha mentora de produtividade, e eu quero dividir um pouquinho do saber da Denise com o nosso público da Cote Informática, os nossos alunos, ex-alunos e todo mundo que segue o nosso canal. Denise, seja extremamente bem-vinda aqui ao podcast da Cote Informática. Fala um pouquinho de você, para depois eu fazer um monte de pergunta que eu tenho aqui, para a gente ajudar os nossos alunos aí na caminhada deles, né? Fala um Sim. pouquinho de você, Denise. Assim, primeiro é uma honra, né, estar aqui. Eu sei do teu trabalho, da tua forma de ver o teu negócio. Não é só simplesmente sobre ganhar dinheiro, mas de fato o teu desejo de impactar, transformar a vida de pessoas, de jovens no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. Isso para mim é motivo de grande alegria poder fazer parte disso. Você que também é uma mulher forte, honrada, né, com princípios, e não é à toa que a gente se conectou desde o primeiro dia, né? E o quanto a gente é grato por aquela experiência. Eu me lembro bem que você estava ali com uma coquinha de 600 do lado, mas eu gostei muito de você e aquela coisa que parece que é irmã de infância, assim, né? Amiga de infância, né? Mas como a Fernanda falou, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e trabalho com empresários, trabalho com equipes, né? Ontem eu estava inclusive numa empresa que eu estou fazendo treinamento de líderes, falando sobre comunicação assertiva. Perfeito. Então, eu falo muito sobre você se conhecer e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? O quanto é importante você se conhecer, entender por que você está fazendo aquilo, como se automotivar, como realmente você gerar produtividade. Até porque, Fernanda, você sabe, eu acredito, vamos dizer, eu respeito o individualismo. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa funciona de uma forma. Por isso eu trago diversas estratégias. Então eu tenho formação em Master Coach, Master em PNL também. E aí eu não paro, né? Agora eu estou na hipnose, porque eu vi também um caminho. Eu sou muito focada em entrega de resultado, né? Entregar rápido, né? A nossa última mentoria foi rápida. Usei muito ali técnicas de PNL também. Mas eu vi que a hipnose consegue entregar um resultado ainda mais rápido. Então, o meu foco não é a pessoa ficar a vida inteira comigo. Claro, eu tenho pessoas que eu faço acompanhamento há 7 anos, estão comigo. É uma vez por mês a gente tem reuniões e vai alinhando com as metas dela, os objetivos e o que ela está vivendo no momento. E é fantástico isso também, né? Porque você faz parte ali Você da acaba vendo vida. o crescimento, né? Exatamente. Até no final do ano, em dezembro, fizeram uma árvore de Natal na parede, colocaram as fotinhas de todos os funcionários e botaram a minha fotinha lá, Que porque eu legal. faço parte da história da empresa, né? Fui lá para em outro estado, no Nordeste, fui para lá há 2 anos atrás, para o aniversário da CEO. Então, assim, não tem preço, né? Você mudar a vida, a história, deixar realmente um legado, eu acho que na vida das pessoas. Perfeito. Porque negócio é sobre ganhar dinheiro, mas negócio também é sobre você ser útil. É sobre você servir alguém. Todo negócio, né, serve para servir alguém. Exatamente. E assim, essa sua entrega é perfeita, porque eu tive duas experiências com você, né, em 2 anos seguidos, né, Sim. mas não foi uma mentoria seguida, foi duas mentorias pontuais e que eu cheguei nos meus resultados. E é por isso que eu te trouxe aqui, para a gente conseguir levar esse teu saber, né, Sim. para quem segue o canal da Cote, para os nossos alunos, porque eu acho que quem está mudando de carreira, né, está fazendo transição ou está iniciando na carreira, eu sei que todas as carreiras são difíceis, mas a gente aqui no canal fala sobre o profissional de tecnologia da informação, né? Sim.
Então, assim, eu sei dos desafios, das dores que eles passam, de quanto eles se desabafam comigo, as inseguranças, enfim. E aí, assim, Hum. como você já me ajudou e ajuda tanta gente, né? é, Vai ser maravilhoso. E eu vou passar logo para a pergunta. Vamos lá, Denise. Quais as estratégias você sugere para gerenciar o tempo e manter o foco em um ambiente tão dinâmico quanto é o de TI, né? E aí a gente Sim. está falando assim, para aquela pessoa que já está inserida no mercado, como é que ela se organiza nesse sentido, né? Quais são as estratégias que você sugere para eles? Sim, eu tenho até um curso que durante a pandemia eu criei ele, que é gestão do tempo consciente. Então, não é mais, eu brinco, cantar aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, porque se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, sabe, você pode até chegar onde você quer, mas talvez você vai chegar onde não queria, ou vai demorar mais tempo para isso. Então, primeira coisa, né, que eu acho que quando a gente fala de gestão do tempo, é uma máxima que eu levo. Gente, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, o que você está fazendo com o seu tempo, na verdade, é o que você está fazendo com a sua vida. Se a gente perder dinheiro, a gente pode recuperar. Se a gente perde pessoas, às vezes nem vale a pena recuperar, né? Uhum. Mas o tempo não volta. Os meus 20 anos não voltam, os meus 30 anos não voltam, né? Tenho 2 filhos, você também tem, uma filha. O tempo deles lá atrás não volta, então é agora. O que que eu tenho? É o agora. Então é muito importante eu entender o que eu estou fazendo com o meu tempo. Como vai ser o meu dia hoje, sabe? Como que eu vou organizar a minha semana. Então, primeira coisa que eu queria falar sobre isso, esse é um tema fundamental. Segunda coisa, cada pessoa funciona de um jeito, Fê. Sim. Cada pessoa funciona de um jeito. Ó, só aqui, essa sua fala agora de cada pessoa funcionando do jeito vai ser libertador pro povo de TI, entendeu? Porque geralmente eles funcionam num fuso que não é o das pessoas normais. É Não é o isso. que o CLT Sim, obrigava no passado, porque isso já mudou, porque se sim, entendeu, né? Mas aí sim. continua, era É, só então um assim, parênteses aqui, né? Porque vai ser libertador para eles. existe, né, até o círculo circadiano que fala sobre isso. Tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Outro dia, numa barbearia, meu esposo encontrou um rapaz que ainda está fazendo faculdade, está trabalhando com TI por uma grande empresa. E ele falando para o meu marido que ele tem uma demanda semanal. Então, em 2 dias, ele trabalha assim, não trabalha 8 horas. Ele vai até onde ele aguenta. No segundo dia, ele vai até onde ele aguenta, ele mata todas as demandas. E o restante da semana, aí meu marido falou: o que que você faz? Aí meu marido pensando: ele deve ir à praia, né? Ele falou: não, eu fico jogando. É o que faz sentido para ele, entende? Então, realmente, acho que esse é um primeiro paradigma, né? Não dá para a gente viver o que funciona para um vai funcionar para o outro. Então a gente precisa entender, primeiro, o que eu quero da minha vida, né? O que que faz sentido para mim. E aí você escolher. Como que eu vou controlar, Denise, as ações, as tarefas que eu preciso fazer? Depende de você. Tem pessoas que funcionam bem com checklist, né? Eu conheço uma pessoa que o celular dela toca o tempo todo. Por quê? E aí eu vou até falar uma coisa à parte. Quem tem TDAH, muitas vezes ele entra no hiperfoco, ele esquece de comer, ele esquece de outras tarefas, e ele vai ali naquela tarefa. Eu não sou especialista nisso, mas lido com pessoas que são, e meu marido é TDAH, então eu sei bem como é. Então ele precisa ter uma trava, ele precisa ter algo que chame a atenção dele, que ele está na hora dele ir para a próxima tarefa. Então você primeiro precisa se conhecer. Pessoas que são visuais, eu costumo dizer para fazer o quê? Bota um quadro na sua frente. Você tem que ter ali gestão à vista, no teu foco. Tudo que está na tua frente é mais difícil de você esquecer. Então tem vários formatos da gente fazer uma gestão do tempo. Mas primeiro, Fê, a pessoa tem que entender o que que é importante para ela, sabe?
O que que faz sentido para ela fazer hoje? Poxa, faz sentido para mim eu começar o dia lendo um livro, né? Então, eu tenho uma rotina que em 2018 eu comecei a construir essa rotina, né? Através de uma ferramenta que eu fiz chamada Um Dia Perfeito. Olha que legal Perfeito, para vocês perfeito. pensarem. Como que, Vou imagina, não, anotar. não pensa na tua realidade hoje, tá? Não pensa nisso. Na época que eu fiz, eu não podia cumprir tudo que eu queria no meu dia perfeito. Algumas coisas sim, tá? Algumas coisas eu conseguia. Mas qual é o teu dia perfeito? Teu dia perfeito é acordar e fazer um exercício físico? Teu dia perfeito é acordar e fazer uma leitura? É estudar alguma coisa? Porque estudar é para sempre, né? Estudar é para sempre. E para você se tornar perito em algo, você tem que estudar e colocar em prática. Então, eu tenho meu tempo de estudo, eu tenho meu tempo de ler livro, eu tenho meu tempo de fazer, de trabalhar a minha fé, eu tenho meu tempo de me exercitar. Quem me conhece sabe, 5 e pouco eu já estou na rua fazendo exercício físico. É um momento só meu, é um momento que eu entendo que assim, eu estou me priorizando sim. E isso não é egoísmo, isso é entender que quando eu cuido de mim, corpo, alma e espírito, eu me torno uma Denise melhor, uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Essa é a verdade. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, é entender, né? Se o que você quer é jogar o videogame, então você colocar, né? Quais são as principais e a gente precisa elencar o que que é importante para você. Então, pensa no seu dia perfeito. Uhum. O que você faria da hora que você acorda à hora que você vai dormir? Coloca o que é, mesmo que você não consiga hoje, coloca na ordem, ok? Perfeito. Horário de Perfeito. trabalho. O que que é prioridade? O que você precisa fazer primeiro? Normalmente o que é mais urgente a gente faz primeiro, entende? Então, não, isso aqui é urgente, então é a primeira coisa que eu vou fazer, depois eu vou fazendo as demais. Entendendo se tem alguma coisa que dá para eu deixar Uhum. para o dia seguinte. Quem a gente chama de analógico, né? Que o pessoal da área de TI nem é tanto assim, mas eu preciso falar, Denise, eu prefiro escrever. Então, eu gosto de trabalhar com também um caderninho, onde eu boto a data de hoje, todas as minhas tarefas, e eu vou riscando tudo que eu Dá concluí, uma sensação boa arriscar, né? né? Tá vendo? Você gosta, Eu né? gosto de Aí escrever. você risca. O que eu não consegui fazer naquele dia, antes de acabar o dia, eu já passo para o dia seguinte e coloco se ele já virou urgente, né? Ou Sim. não, ou se ele vai entrar. E aí eu já monto meu dia seguinte. Isso normalmente traz uma sensação, porque você tirou da cabeça e colocou em algum lugar, seja no papel, seja no celular, onde você preferir. E isso funciona muito, né, Denise? Porque assim, quando você tem as tarefas ali que você con- lista, você consegue priorizar e você consegue entender a importância e a sensação de riscar esse negócio é maravilhosa. Eu faço isso também, né? Eu sei. Assim, a gente não usou esse termo quando você fez a mentoria comigo do dia perfeito, mas eu entendi ali, né, como montar o meu dia perfeito. Sim, Isso é fundamental, assim, essa. E a gente consegue priorizar mesmo, sabe? sim, Nem que a prioridade seja acordar um pouco antes para que seu dia seja perfeito. sim, Porque eu percebo que, assim, o que a gente pode chamar inicialmente de sacrifício, né? Você não cria o hábito. E o hábito leva a disciplina que leva o sucesso. sim, Entendeu? Então, assim, começa sendo um sacrifício para se tornar um hábito, junto com a disciplina, para ter sucesso. Seja no exato, que quiser, né? E sim. gerir esse tempo, essas 24 horas, né? É complicado, Sim, né? Para você criar o seu dia perfeito. sim. E o que você falou, hábito e disciplina é o que te leva a um destino. Então, pessoas que fumam todos os dias, 2, 3 maços de cigarro, isso já virou um hábito e que vai levar ela a um destino, percebe? Sim. Então, ano passado, eu até criei uma ferramenta muito simples, né? Que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, essas ações repetidas viram um hábito, hábitos
moldam o nosso caráter e isso tudo nos leva a um Resu- destino. Um resultado, Então, né? se você quer mudar o teu resultado, você vai mudar onde? Na raiz. Uhum. Você tem que mudar os seus pensamentos. Como que eu mudo meus pensamentos, Denise? Por exemplo, é de acordo com o tipo de informação que você absorve. Se você vê muito jornal, qual o sentimento que normalmente uma pessoa que vê muito jornal tem? Medo. Eu ia falar medo, porque Deus me livre. Medo. Então, assim, quando eu entendi o impacto sobre isso na minha vida, na minha mente, em 2018, eu de verdade, Fê, eu assisti o jornal de todas as emissoras. Tipo, eu ficava absorvendo aquilo. E o que vende não é notícia boa, né, gente? O que vende é É, notícia eu, ruim. eu há muitos anos não assisto jornal. Assim, o máximo que eu vejo é dentro de um canal pago, um Uhum. canal de reportagem, assim, o que está acontecendo no mundo, né? Para eu também não Sim. ficar Alheia, alienada. eu também. No Mas YouTube, né? eu não acompanho mesmo, sabe? Sim. E assim, dentro da minha família tem pessoas que acompanham e me tentam Te mantém. me mandam informado, me mandam um WhatsApp, né? Você viu que aconteceu isso? Eu falei assim, não, eu não vejo esse tipo de matéria. Sim. Eu falei assim, porque assim, não agrega no meu dia. Sim. Não vai tornar o meu dia perfeito. Eu preciso acordar, levantar, fazer o que precisa ser feito para entregar o resultado Sim. para todo mundo que eu tenho comprometimento ali. E eu não posso fazer com que o medo me trave. E nesse momento, né, eu evito ter acesso a informações que poderiam me colocar num modus operandi ali, né? Sim. De deixar de fazer algo porque eu vi uma notícia. Sim. Tem eu não lembro quem foi exatamente, mas assim, uma conhecida minha, ela comentou que ela pegou engarrafamento na Brasil e estava ali esperando o trânsito fluir, né? E aí, quando ela chegou no trabalho, as pessoas, nossa, tá acontecendo tiroteio aqui, aqui. Ela falou, nossa, eu estava lá e nem vi. Por quê? Porque não teve acesso à informação, né? Se ela tivesse tido acesso àquilo, Imagina. ela tá desesperada, entrar em pânico, não sei o quê, não poderia sair do lugar, não poderia fazer nada com aquilo. Sim. Enfim, e acho que, assim, você conseguindo, né, eliminar essas coisas. E uma outra coisa falando sobre gestão de tempo, eu costumo inserir nesse meu dia perfeito, sempre ouvir um podcast, alguma coisa de alguém Sim. que já esteja onde eu desejo chegar, Sim. né? E isso faz parte da minha rotina. Então, assim, Sim. pode ser inspiração, né, para o pessoal. Sim. Você vê assim, quem te inspira, quem te motiva, né? Sim. Naquele dia que você não tá legal e que você Sim. precisa daquele up, né? Sim. Coloca isso lá na tua rotina do seu E podcast, e do essa seu dia história perfeito. do podcast, vou até compartilhar uma experiência minha. Gente, eu odeio musculação. Eu odeio. Mas eu entendi que depois dos 40 é necessário. O que eu faço? Eu associei uma coisa que eu gosto com uma coisa que eu não gosto. Se você me encontrar na academia, você vai falar Uhum. assim, nossa, que menina antipática. Mas não. O que eu faço? Eu ouço podcast. Então, eu Entendi. fico ali fazendo o que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer naqueles 45 minutos, porque eu não faço exercício aeróbico na academia. Eu volto correndo para casa, eu faço esse movimento, né? São 5 quilômetros todo dia. Então, eu pego e ouço podcast. Olha que legal. Porque às vezes no nosso dia perfeito, também não é para ter só o que me dá prazer, Uhum. mas tem que ter também aquilo que eu preciso fazer. Né? E se exercitar, os grandes CEOs do mundo, por que eles se exercitam pela manhã? Praticar. Oxigena o cérebro. Então, o pessoal de TI, vocês precisam ter cuidado com o que vocês comem. Né? Uma vez eu dei um Está treinamento. quase já na Missão Impossível. A gente estava tentando organizar o tempo Porque aqui, é né? isso, né? É o que você faz de manhã, como você se alimenta. Vocês trabalham. Eu tenho certeza que vocês são espetaculares. Só que vocês poderiam ser ainda melhores. Vamos aqui, daqui a pouco a gente volta aí, vamos aqui. Bem, para quem está começando na área de TI, qual a importância de definir as metas claras e ter um propósito estabelecido? Você sugere alguma prática, né, alguma coisa sobre isso, para assim, dar um checklist aí para Sim. eles, o que que eles têm que fazer, entendeu? Você falou de quem está iniciando uma carreira, Isso. né? Então,
Quando você está iniciando, você está partindo de um ponto A. E aí você tem um ponto B, né, para você chegar. Eu prefiro não olhar a parte final, mas assim, você planejar daqui a 2 anos, onde eu quero estar. Daqui a 5 anos, onde eu quero estar. E daqui a 10 anos. Então, crie esses marcos. E aí você vai criar ali metas, né? Olha, eu quero estar trabalhando nesse segmento, ganhando tanto, entendeu? Por dia e nessa condição, que eu sei que para vocês é importante. Minimamente precisa ser ou híbrido, né? No máximo, se for presencial, nem aceita a proposta, né? Eu sou contra isso, tá, gente? Não concordo com a fala da Denise. Mas hoje, né? Eu trabalho com recrutamento Uhum. também. E é o que eu mais ouço, né? O pessoal de TI não quer. Mas Não só assim, TI, tá? Os mais jovens, na verdade. eu entendo, né? Até a gente discutiu sobre isso aqui com a especialista Mônica Ramos de Recursos Humanos, né? Aham, Mas assim, aquela fala sua, né? Se promova para o mercado. Porque você tem que entender qual a empresa que você está querendo atuar. Como é que ela funciona? Então, assim, você não pode impor isso numa empresa que é 100% presencial. sim. Não se candidate para ela. Estude a empresa antes. Boa. Entendeu? Porque, assim, na COT, por exemplo, eu faço questão que todo mundo esteja presencial. Entendeu? Então, assim, a Sim, cultura da COT, ela nasce no curso presencial, ela é um curso presencial, e eu quero as pessoas que trabalham comigo dentro da empresa. sim. Entendeu? Não gosta disso? Ok. Nem passe pela É porta da isso. corte, entendeu? É Porque isso. assim, não faz sentido, né? Sim. Os alunos, a gente tem uma flexibilidade aí de quem está fora já do Brasil, fora do Rio, enfim, de estudar no ao vivo online. Mas os professores, eles estão sempre dentro da COT, dando Sim. aula da COT. Porque os alunos, eles entram pela porta, eles querem informação, a Sim. escola não é virtual, né? Sim. Ela não migrou para o virtual, Sim. ela Ela é nasceu híbrida, né? presencial e está ali. Então, assim como a empresa promove as pessoas para o mercado, mandando elas embora, eu acho que o profissional ele tem que ter essa consciência, né? Sim. Que tipo, lá, voltando, né? Onde eu quero chegar, que tipo de empresa eu quero trabalhar, o que eu quero da É minha vida, isso. ele está se colocando aí. Isso é perfeito, Sim. né? E Mas tomar ações, né? isso, com esse olhar, né, Denise, Sim. de entender que ele precisa saber o que ele quer e Sim. não se candidatar para não atrapalhar, né, a vida dele, porque senão ele fica frustrado. Sim. Nem a dele, nem até de alguém que poderia estar na vaga dele. Isso é Porque perfeito. ali não é só sobre você, né? A Essa gente, consciência, fala disso, né? Denise. Não é só sobre o empregador. Mas talvez tenha alguém que para ela aquela vaga seria tudo. E para você nem é. E você está ali ocupando um espaço, perdendo a sua vida, que é o tempo, Isso. né? Sua, do empregador, de alguém que está te treinando e de alguém que, na verdade, queria estar, faz sentido para ela e ela se dedicaria ali. E assim, quando a gente não está satisfeito onde a gente está, né? A gente não vai chegar em casa bem, a gente não vai sair de casa bem, a gente não vai viver aquele dia perfeito. Sim, Então, assim, essa consciência que você trouxe, né? Acho que é muito importante para vocês, gente. Vocês têm um mundo para vocês trabalharem, sabe? O profissional de TI, é. ele pode se candidatar para qualquer vaga em qualquer lugar. Do Ah, mundo, de verdade. Fernanda, Fernanda, eu não tenho inglês fluente. Não é necessário ser tão Sim, fluente. Você vai ser fluente com o treino disso, sim. né? Ninguém nasceu fluente em inglês a não ser quem começa. Nem quem nasceu lá Não, aprende igual a gente aprende o idioma, como sim, qualquer coisa. sim, Mas assim, tracem essas metas, né, sim. Denise? Que eu acho E que aí, metas, o tempo, percebe? Ó, 2, 5, 10 anos, depois você vai mais para frente. E quais são as ações necessárias? Quais cursos eu preciso fazer, reciclagens? Como eu devo me relacionar? Tudo isso. Qual é o nível de excelência que eu vou entregar ao meu trabalho, sabe? Então, é pensar nisso tudo para você, de repente, você colocou uma meta X e daqui a 2 anos você conseguiu 10% do X. Porque simplesmente você entrou. Simplesmente entrou em uma empresa. Mas não está com essa visão, entendendo que uma empresa, a gente tem que ter esse olhar 360. Eu levo aonde eu vou.
Uma empresa não é só sobre você, mas é através do seu trabalho que você realiza os seus sonhos. Que você vai pagar a sua viagem, que você vai pagar aquela experiência naquele restaurante. R$ 200 por um prato de macarrão, porque é feito na sua frente, porque, enfim, aquilo que é importante para você, né? Ter o seu pet do jeito que você quer, pagar um. Hoje tem até plano de saúde para pet, gente, Uhum. né? E tá tudo bem. Ter família, não ter família, né? Ter filhos, não ter filhos. Viajar, não viajar, mas é viver a vida que faz sentido, mas tenha clareza, sabe? Não, não, as coisas mudaram muito, né? Antigamente você fazia uma faculdade e acabou, hoje não. E aí, esse profissional que ele está começando a carreira, né? Assim, sabendo onde ele quer chegar, ele vai conseguir mais fácil, né? E, assim, falando de tecnologia, né? Quando se está começando, quando eu recebo algum aluno na recepção da COT, né? Que é ou pelo Zap, enfim, que ele só quer migrar de carreira. Uhum. Eu viro e falo assim, tá, mas qual é o seu sonho? Você se vê aonde, né? Para poder ali definir uma linha, né? Se ele quer Sim, ser programador, então vamos fazer um planejamento aqui dos treinamentos que ele precisa fazer. Se sim, ele quer ser desenvolvedor front-end, web designer, quais são sim. os treinamentos que ele precisa fazer? Se ele quer ser um analista de dados, e aonde ele quer chegar na análise de dados, eu faço esse planejamento com eles, Que né? legal. Porque assim, se ele não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E Sim, esses caminhos podem ser caminhos que não levem ele a lugar nenhum, como a gente já disse aqui, né? sim, Então, assim, saber onde quer chegar, eu acho que até assim, para quem está começando, 2 anos é um tempo longe, né? Eu acho que essa é uma meta de 6 meses. 6 meses sim, eu quero desenvolver qual competência, qual habilidade, né? sim, E aí 1 ano, e sim, 2 anos como marco na profissão. Né? Então eu tenho traçar esse caminho aqui. sim. É perfeito isso. Vou para a próxima E pergunta. competências, você falou, técnicas e comportamentais, gente, porque hoje o mercado exige Outro problema de TI. competências técnicas. Então, você tem como desenvolver? Claro que tem. Tudo a gente pode aprender, sabe? Então, fiquem atentos a isso. Não é só fazer os cursos, mas também desenvolver isso. Como eu vou me relacionar, entender dos perfis comportamentais, para você se adaptar ali. Porque não tem jeito. E até falando rapidinho sobre o que você falou de presencial, eu estava ouvindo um CEO de uma grande empresa do Brasil, onde a maior parte da equipe dele é online, tá? Trabalha home office. Só que quando ele quer desenvolver, ele puxa para trabalhar do lado dele. Aí vem para o híbrido. Por quê? Ele quer estar do lado do cara. Sim. Ele entende que é esse ombro a ombro, é estar junto, é ali na troca que ele consegue desenvolver a liderança dele. Eu percebo assim, né? Por que que eu gosto muito do presencial? Porque eu tô ali do lado, os insights surgem, porque eu escuto você falando, escuto o outro falando, escuto. E aí me vem ideias, sabe? Se a Sim, gente tá no online, cada um na sua casa, com uma reunião, tudo bem, por dia, de daily ali, ok. Mas assim, e aquele troca-troca do escritório, sabe? sim. Eu sinto falta disso, sabe? Eu não Uhum, conseguia superar isso, falar, não, uma reunião só uhum. por dia resolve. Para mim não Sim, funciona, né? sim. Então, assim, hoje eu tenho a COT, mas assim, se eu tivesse que optar, se eu não tivesse a COT, eu optaria por trabalhar Uhum. presencialmente em algum lugar. Esse lance de sair de casa, me locomover, estar em outro ambiente. Tem dias, né, que você sabe como eu sou, né? Que assim, que na semana eu vou a vários lugares além da COT, porque eu Aham. preciso desse movimento, né, de me Sim, conectar com pessoas presencialmente. sim, É, o online, ele é maravilhoso para você ganhar tempo, né? sim, Que assim, você faz, não tem condição de estar contigo presencial numa reunião, a gente abre um Zoom rapidinho e resolve tudo. sim, Para mim, assim, o online funciona dessa forma, né? sim. E o presencial é que ela troca aqui, né? Como a gente está fazendo para levar informação. Exato. O pessoal faz live no Instagram, né? Na pandemia, quando estava tudo fechado, a gente fez live. Uhum. Mas agora, assim, tá contigo aqui presencial não, É não tem. diferente. De verdade, para mim, não tem preço, sabe? É muito importante isso. Eu Sim, tá te olhando aqui no teu olho, não tá olhando através de um quadrinho, de uma sim, câmera,
numa live. Enfim, eu sou do passado, né? Mas respeito todo mundo aí que só Sim, gosta do online e tá tudo sim. bem, Na né? verdade, por exemplo, meu marido trabalha com marketing. Ele basicamente trabalha de casa. E ele acha aquilo maravilhoso, dele passar o dia inteiro lá sentado no computador. Eu não. Eu tenho os clientes que eu atendo online, mas eu sempre separo uma parte da minha agenda para estar presencialmente. Eu trabalhar, eu não me vejo trabalhando 100% online. E eu também preciso dessa troca. Então, independe um pouco de idade também, mas eu acho que tem muito a ver com o estilo da pessoa, ser mais extrovertida. Eu já ouvi de pessoas jovens, que eu estava organizando uma empresa, alguns funcionários iam trabalhar de casa e outras não. E tinha uma que eu sabia que eu não podia colocar ela em casa. E ela falou: Deus que me livre, não me Hum. bota nessa. Ela já sabia que para ela não era bom. E uma menina jovem, de É. 20 e poucos anos. É isso, entendeu? Então, assim, Entendeu? tenta entender nesse teu planejamento aí, meu querido, né, o que que você realmente gosta, né? Até se observar, porque às vezes a pessoa tá começando a carreira e tal, ele não sabe se ele gosta presencial, se ele gosta online. Por isso, o No início, autoconhecimento é mas eu importante. acho que assim, ontem eu fiz. Ontem? Essa semana, eu fiz um- uma reunião online com uma empresa de São Paulo, uma grande empresa na área de TI, e ela falou assim: os estagiários são sempre presenciais. Porque eles estão começando. Como é que você vai treinar? Sabe, assim, na minha cabeça eu concordo plenamente. Excelente. Como é que você treina um estagiário remotamente? Não, Assim, eu não consigo. não, dá, mas é um desafio maior. Muito desafio. E aí, assim, o maior desafio que eu acho é ele entender a cultura da empresa. Sim, Porque ele tá longe. sim. Né? Ele não, ele assim, teoricamente, ele não sabe se as pessoas chegaram no horário, se não chegaram, se as pessoas saem para reunião, se não sabe, Sim. porque ele não tá vendo o movimento. Ele continua, na verdade, quando a gente trabalha de casa, a gente vive a cultura da nossa casa e Exatamente. não a cultura da empresa. Exatamente. Então, vamos lá. Desafiador. Quais são os hábitos que você recomenda para os alunos que desejam melhorar a produtividade para alcançar resultados rápidos? Aí é hábito. O que que ele precisa fazer ali para. Então, assim, primeiro que para formar hábito, a gente tem que ter o quê? Disciplina. E aí você está pensando aí, mas eu não sou disciplinado. Ah, você é. Você é disciplinado. Você é disciplinado para acordar no mesmo horário todo dia. Você é disciplinado para tomar refrigerante todo dia. Ué, você é disciplinado, mas para que você tem escolhido ser disciplinado? Né? Porque disciplina é aquilo que você faz todos os dias, né? Não sei se todo mundo escova o dente todo dia, Acho que sim, acho que sim. Espero que sim, espero que sim. porque, né? Mas você é disciplinado em escovar os dentes todos os dias, né? Normalmente a gente acorda e faz todo dia as mesmas É um coisas. ritual ali, né? Exato. Então, repetiu, 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 se torna um hábito, né? É, quando a gente fala ser humano, é ser humano em qualquer lugar do mundo. Ser humano é ser humano, né? Eu não faço diferença. Você sabe, né, da minha visão de mundo. Não me importa a sua opção religiosa, sexual, de nada. Você é uma pessoa. E uma pessoa, ela tem um corpo fisiológico que é afetado pelas suas emoções. Então, eu sei que quase ninguém fala sobre isso, mas a gente deveria cuidar. Porque a emoção, ela é um disparo de uma química, entende? Então, a raiva, qual é a química que dispara dentro do nosso corpo? A gente fica com o quê? Vem testosterona, por isso que excesso de ter, quando você está com muita raiva, você normalmente está com excesso de testosterona, sabe? Tem movimentos que te faz ter mais testosterona. Se você vai ter uma conversa calma, você tem que baixar essa química. O cortisol, que é a química, que é o cortisol não é só, todo mundo acha que o cortisol é ruim, o cortisol não é ruim. Cortisol para exercício físico é bom. Você libera, por isso que você tem a descarga de adrenalina e vai, né? Então você precisa, para pensar em ser produtivo, você precisa pensar não só nas tarefas do dia, não só na organização do dia. E tem estudos de Harvard que diz que a produtividade de uma pessoa aumenta em 30% se ela for feliz pessoalmente.
Por essa razão, todos os treinamentos que eu dou em empresas, eu ensino. Eu falo, você pode usar isso aqui com a sua equipe, no trabalho, nos relacionamentos, mas você pode usar em casa. Ah, Denise, por que que você se importa com a vida pessoal? Porque a maior mentira que tem é dizer que você, quando começa a trabalhar, o problema saiu da tua cabeça. Não, você está com a mente dividida. E isso baixa a performance, baixa a produtividade. Homens com problema de dinheiro, gente, A mulher não. mulher também, Eu falei, pô, mulher também, né? Mas os homens parecem que eles têm não sei, né? né? Um modus operandi aí que quando um homem fica sem dinheiro, ele fica no nível. A mulher, não sei se ela talvez seja mais positiva e vai correr atrás. É verdade, Assim, eu percebo isso, essa né? diferença. Né? Tipo, aquilo não para. O homem não. O homem dá uma. Às vezes ele dá uma travada por conta disso, Eu né? vejo assim, né, comparando agora que você deu essa clareza, né, uma aluna que de repente se desaloca, né, ela já fica pensando, eu vou fazer bolo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o quê, eu vou ajudar, todas as habilidades, competências que não são de TI, que ela desenvolveu ao longo da vida, ela pega aquela mala e fala assim, olha, se não tá dando aqui, eu vou tentar por aqui, pelo menos Sim, de fome eu não morro, né, vamos colocar assim. é isso. Os meninos, eles travam. Eles travam. Tipo, não, mas era aquilo que eu Eles queria, né? E travam. aí dá tem um pouco mais dessa dificuldade, né? Entendi. Então, assim, é fundamental que para você ser mais produtivo, você também cuide da sua vida pessoal. Cuide de você individualmente. Gente, não é. Se você é o tipo da pessoa que acha que terapia é coisa de maluco, você tá com um pensamento muito retrógrado. Porque, gente, nada melhor do que você falar, sabe? Do que você falar. Às vezes, quando você fala, você entende, porque Sim. você ouviu e entendi uma coisa sobre isso. Mas assim, Denise, assim, esse é o, tipo, o mundo perfeito, né? Porque assim, quando eu comecei minha carreira na área de TI, cara, eu tinha dinheiro para pagar minhas contas. Terapia, Sim. gente, era chorar Mas aqui, ou ir na igreja orar, entendeu? você saber que pegar um caderno e escrever É tudo que você isso, está pensando é uma essas dicas, terapia? entendeu? É uma Perfeito. terapia. Como é que faz? Como é que faz quando a gente não tem dinheiro para terapia, né? Exatamente. Eu estava agora, né, vim para cá falando no WhatsApp, estava dando essa orientação para uma pessoa que está com problema com a filha e já tentou resolver conversando e a filha não consegue falar. Falei, então, pede para ela escrever. Porque escrever é mais fácil às vezes, sabe? E você está colocando para fora. Eu falo, pode escrever palavrão, pode escrever o que você quiser, é para colocar para fora. Eu acho que, né, falando de como eles melhoram a produtividade, né, a gente fez uma tarefa quando você foi minha mentora, daquela lista de em que eu me percebo bom, né? Uhum. Eu acho que isso vai ajuda na produtividade, Sim, sim, né? Fala um pouco sim. sobre essa sua lista que você manda a gente fazer. Sim, então, você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Isso. Aí a gente ouve muitas pessoas falando que você tem que desenvolver os seus pontos fracos. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso, tá? Mas você precisa usar mais aquilo, as habilidades que você realmente é bom. Então você parar, olhar para si. Ah, mas o que que eu sou bom? E eu não sei. As pessoas têm dificuldade. Às vezes eu falo assim: quais são os seus pontos fracos? Me dá uma lista. Mas na hora de falar, eu sou eu sou bom em relacionamento, eu sou bom em análise de dados. A pessoa tem dificuldade acha que é autoelogio. Não, é você ter consciência naquilo que você é bom. E você conseguir usar isso a seu favor e ao favor daquilo que você vai começar a trabalhar, por exemplo. Então, isso é importante. Então, você ser mais produtivo, primeiro, você tem que se conhecer, tá? Tem que se conhecer. Porque aí você toma decisões mais assertivas e você tem. Gente, você já foi atendido provavelmente por alguém que nem te olhou no olho, de cara amarrada. Aquela pessoa gosta do que faz? E aí, vou até falar uma coisa assim, que veio agora aqui na minha cabeça. TI virou a febre do momento, porque todo mundo sabe que não tem profissionais hoje para atender a demanda no mundo.
Aí todo mundo quer fazer, mas às vezes a pessoa não tem relação nenhuma com aquilo. Aí você acha que essa pessoa vai ser um bom profissional? Não. Ele vai ser mediano. E aí, assim, falando sobre isso, né, eu falo, gente, olha, ser programador é lindo, o salário é maravilhoso, mas é difícil. Sim, Ser analista de dados, que é a febre do momento, sim, ter salário maravilhoso da análise de dados, é um processo, é difícil. sim, Ser web designer, sabe, é tudo um processo. Não acha que é um milagre. A internet vende muito um milagre, né? Que você sim. aprenda em 24 horas alguma coisa e se torne um programador para ganhar, sei lá, 15 mil Aham. reais. Gente, 15 mil reais é um salário de um quase Qual sênior, nível? né? Que tá aí no mínimo, né? Há 5 anos trabalhando já aprendeu, começou como Sim, estágio, passou para júnior, passou para pleno, virou sênior e ganham às vezes muito mais de 15 mil. Tem esses salários? Tem, mas assim, o cara é um processo sim, e não é fácil. Não é fácil aprender a programar, não é fácil aprender web design, não é. sim, Front-end não é fácil, análise de dados não é impossível. Vai ter tudo aquilo que a gente começou a falar. O cara, para aprender, vai ter que aprender a gerir o tempo, ter disciplina, né? sim, Se conhecer, saber se ele gosta, enfim, tudo isso para ter produtividade. sim, Não é isso? Assim, é a nossa construção aqui, né? Porque assim, não vá buscar, né, uma área que é o conselho que eu deixo, né? Não vai para TI só porque paga bem. sim, Tem que entender se faz sentido e se você vai ter disciplina para o percurso, porque o sim, percurso é o mais difícil, né? sim, A caminhada ali. sim, Que senão você não vai ser um profissional mediano, quando você acabou de falar, né? É, e de repente até vai piorar, sim. porque, enfim, aí depois. Então, Aí assim, é um outro podcast. algumas estratégias a mais que eu vou te dar. Então, primeiro, avalia a tua vida pessoal. Vê qual a área que talvez está mais minando a tua energia, te colocando para baixo e te impedindo realmente de trabalhar da melhor forma possível. E busca ações para melhorar aquilo ali, tá? Uma área da vida pessoal. Segunda coisa, divida em blocos de tempo, realmente. Acho que blocos de tempo funciona bem, né, para esse time. Então, separa blocos de tempo. E você, às vezes, fica ali tentando resolver um problema, e não consegue, né? E sai, se dê 5 minutos. Toma um café, vai no Ó, gente, isso é dica de banheiro. ouro. Eu faço isso. Quando você volta, né? Quando você volta, e caramba, aí você enxergou o que não estava enxergando ali, numa programação, numa automação, enfim, em algo que você estava fazendo. E quando você construir a sua agenda, tá? Nunca construa a sua agenda na segunda. Construa ou na sexta, no fim do dia, ou no domingo. Eu gosto de olhar no domingo à tarde, eu dou aquela olhada, já vejo como vai ser a minha semana. Eu já sei mais ou menos como vai começar o dia seguinte. Então, sempre no dia anterior, olhar o dia seguinte. E tem uma coisa que ninguém fala. Me conta. Conta pra todo mundo. Cracas, grava essa frase. Cracas acontecem. O que que acontece? Tenha no seu dia pelo menos de 30 minutos a 1 hora que você não coloca nada. Por quê? Porque cracas acontecem. Perfeito. Às vezes você está indo para um lugar e aí pega um trânsito. É uma reunião que demora mais do que deveria. Para você não ter a sensação de que você não foi produtivo naquele dia, porque, como atrasaram algumas coisas, você também não fez várias outras, tá? Uhum. Então, tenha na sua agenda. Em geral, essa hora não fica vaga, tá? Uhum. Não sobra essa hora. Não Quem sobra, dera que mas sobrasse. deixa. Uhum. Deixa. Porque a pior sensação que tem é você colocar 10 tarefas no dia e você se subestimou, né? Aliás, se superestimou, né? E fez 4. Ó, e assim, pra gente fechar aqui isso, né? Tá muito na moda alta performance, alta performance, alta performance. Eu, assim, entendo, depois você me corrige se eu estiver errada, né? Que alta performance acontece com constância e disciplina. Sim. Me surpreendi com os meus resultados de 2024, né? Que foram surpreendentes. Sim. E o que que eu tive ali, né? Constância e disciplina. Disciplina e constância.
que me levaram à minha alta performance. A alta Sim. performance da COT, a alta performance de tudo que eu coloquei como meta ali na minha vida. Na verdade, assim, algumas coisas eu nem sabia que ia alcançar, né? Que foi aquela surpresa que eu chamei para um Zoom para a gente falar sobre isso. E que me fala, né? Assim, para a gente fechar aqui o nosso quadro, que o nosso tempo já está esgotando, o que que o aluno poderia desenvolver dentro do seu dia, da sua vida, para ele ser considerado, né, um profissional de alta performance? Sim. Alta performance na internet eu vejo muito vinculada àquela pessoa que faz muitas coisas ou que ganha muito dinheiro. É, E eu já quebro isso. não é o meu olhar também. Eu não acredito nisso. Eu acho que alta performance é a gente realmente chegar onde a gente quer chegar, né? E tendo esse equilíbrio com todas as áreas da vida, tá? Então, não adianta eu ser muito bem-sucedida no trabalho e perder a minha família, sabe? E perder aquilo que é importante para você. Eu não sei o que é importante para você. Então não adianta. Isso não é alta performance. Eu estava acompanhando ano passado, não, foi 2023, uma pessoa que ele estava trabalhando 16 horas por dia direto. Eu falei, a conta vai chegar. Isso não é alta performance. Ele é grande na internet. E aí aconteceu a bomba, que ele Hum, quase morreu. sim. Entende? Então, por quê? Porque o corpo não aguentou, o coração não aguentou e, ó, a mente não aguentou. E é uma pessoa que a gente conhece comumente, Sim, né? E assim, ele praticava esporte, tinha uma vida saudável, uma alimentação saudável, mas sim, era, não parava, né? E aí exato. é louco, porque assim, o corpo para, né? Quando Para. a gente não quer parar, o corpo faz a gente parar. Sim, exato. Então, não viva sem estar consciente, porque o nosso cérebro, naturalmente, tudo que a gente faz muitas vezes, ele já começa a fazer sozinho, Exatamente. tá? Então, é o inconsciente que já está no controle, não é o consciente. Então, você tem que fazer escolhas, tomar decisões, se auto-observar. Às vezes você está sentindo uma dor aqui, às vezes você está com uma tremedeira ali. E você vai deixando aquilo passar. Não deixa, sabe? Não deixa. É a sua vida, são os seus sonhos que podem ficar pelo meio do caminho. Porque dentro desse pacote, né, que vai levar você à sua alta performance, tá incluso você observar você. É isso. Por que que você sabe dos resultados que você conquistou ano passado? Porque você parou um momento para analisar todos os números e resultados que você havia alcançado ao longo de 2024. E aí você pôde celebrar isso, sabe? Mas você estava atenta. Chegou um ponto, Denise, eu não estou conseguindo. Investiu em você, no teu sonho, e foi lá e fez acontecer. Né? Eu falo, você é a minha melhor, assim, cliente, porque o que coloca para se fazer, faz. Então, o segredo, às vezes, não é pensar demais, planejar demais, mas é fazer. É executar. É o que você falou. Disciplina e persistência. Consistência. Continuar o quê? Fazendo o que tem que ser feito. O pessoal fala, Denise, o que você faz? Me dá. Outro dia me chamaram de alienígena no microfone. Eu ri pra caramba. O que você faz para acordar às 5 horas da manhã? Eu falo, eu nem penso. Só acorda, Eu só gente. acordo, levanto e vou fazer a minha rotina. Que eu sei que é a rotina que eu quero para minha vida. Eu tenho uma dica aí. Você quer acordar às 5 da manhã? Quando o despertador tocar, você levanta. É isso. Não, sério. Porque Sim, assim, se você não levantar, você não vai levantar. sim. Entendeu? Eu levanto e tenho contato com água. Seja lavando o Uhum. rosto, bebendo um copo d'água ou já entrando direto no chuveiro. É E eu isso. não sou adepta do banho congelante, tá, gente? Também não. Não sou. Também não. Então, assim, mas assim, a água parece que dá um despertar, né? Sim. Então, assim, já tenho hábito, a minha rotina é, né? Eu levanto 5h30, mas levanto mesmo, o despertador toca. O meu corpo, às vezes, ele tá bem sincronizado com o tempo e ele acorda antes do Eu despertador, né? também. E aí, assim, levanta e voa. Né? Porque eu quero colocar atividade física na minha manhã, eu quero ler, no Sim. mínimo, a minha meta de páginas nas manhãs. Eu quero chegar na COT.
tranquila, calma, passar um café lá antes de Sim. todo mundo chegar, fazer minhas orações, enfim. Então, assim, mas se eu não levantar quando o despertador toca, eu não vou conseguir sair da É cama. isso. E assim, o sono, né? O sono, ele é fundamental para a alta performance. O ser humano, ele precisa de 7 a 8 horas por dia de sono. Eu fiquei um bom tempo dormindo em torno de 5 horas por dia, tá? De 5 a 6 horas. E eu tava ótima. Você acredita? Sim. Que eu estava me sentindo ótima, gente. Só que quando eu falei assim, não, mas todos os estudos científicos dizem que eu preciso dormir de 7 a 8 horas. Eu não vou brigar com a ciência. E comecei a dormir, consegui dormir 6 horas e meia, no máximo 7 horas por dia. Aí eu vi a diferença, Sim. tá? Então, mas Denise, eu tenho que acordar a tal hora. As pessoas se preocupam muito com a hora de acordar. Na verdade, você tem que se preocupar com a hora que você dorme. Sim. Em que momento você se desconecta, e aí você vai se conectar com você. Enfim, tem hoje no YouTube vídeos lá para baixar a frequência cerebral e você conseguir relaxar. Exercício de respiração, enfim, tem muita coisa. Hoje a internet nos dá esse acesso. Então, para ter alta performance, pensa nisso. Quem é você? Se conheça. O que faz sentido você fazer? Tenha disciplina, consistência, se preocupe com você inteiro. Entende? Você é uma máquina. Se preocupe com essa máquina que é fisiológica, tem emoções no meio, sabe? Se você tem uma fé, acredita nisso, desenvolva, porque isso te dá também uma outra energia, um outro ânimo. Eu vivo isso, né? Demais. Então, é isso. Alta performance é isso. Perfeito. Vida equilibrada e que faça Maravilhoso. sentido para você. Maravilhoso, Denise. Eu acho que assim vai ser maravilhoso os alunos ouvirem isso tudo, né? O pessoal que segue a gente, porque a gente está falando de coisas que não fazem parte do mundo deles, da rotina deles, né? Sim, Quando eles estão envolvidos, eles só veem códigos na frente, sim. só veem telas na frente e olhar só para isso não vai atingir a alta performance. A vida E é mais do que só o você deu um profissional. segredo de alta performance. Ouvir pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Porque eu entendo que talvez eles são de famílias que ninguém nunca foi dessa área. Perfeito. E por mais que a família te ame, ela não é especialista no assunto. Eu brinco, né? Quando seu carro quebra, você leva no médico? Não, você leva no mecânico, É. porque é o especialista. Ouça especialistas. Peça ajuda, né? Peça É ajuda. isso. Eu falo com os alunos da Cótica, eu falo assim, gente, vocês estão mandando currículo aí e não conseguem, assim, mostra o currículo para mim. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha, entendeu? Eu não sou Sim, especialista nisso, mas sim. assim, tenho aí 31 anos na área de TI, né? É. Eu falei assim, deve servir para muita coisa, né? E Sim. serve, né? Eu tô brincando aqui, mas assim, pede ajuda a quem já chegou lá, né? Pede ajuda ao professor, pede ajuda ao amigo que te indicou a migrar de área, né? Sim. Ele percorreu aquele caminho, né? Ele tá um Sim. pouquinho, passos à frente de você. E quando você chega, de repente for maior do que ele, lembra que ele estava no caminho e puxa a mão dele. Que eu falo que na COT é assim, os alunos, a COT é uma roda viva, né, Denise? Assim, a gente vai fazer 19 anos agora em abril de 2025. E aí, hoje, essa semana passada eu tive o prazer de um ex-aluno me ligar e falar: Fernanda, a gente não está conseguindo pessoa qualificada no mercado. Me manda quem vocês acham que está pronto. Eu falei, ó, vou mandar. E já tem 2 que foram contratados. Olha isso. Tá, assim, muito rápido. Além disso, tem o hackathon, enfim, tem várias Sim. coisas, tem vários movimentos para isso. Mas assim, foi um aluno que passou pela COT, que lembrou da COT e agora ele está dando a mão para mais gente, porque teve gente que deu a mão para ele lá atrás. Entendeu? Então, para mim, para mim, essa pessoa, ela é alta performance. Entendeu? Porque ela chegou no objetivo dela, ela tá engajada no trabalho dela e ela tá olhando a quem Sim. precisa de ajuda. Para mim, Sim. alta performance é muito mais do que só, né, chegar lá financeiramente. E é o que faz sentido para você. Até porque, né, assim, rapidamente aqui, a gente, esse caso, né, da pessoa que teve esse problema, né, que o corpo parou ele financeiramente extremamente alta performance, Sim. extremamente bem sucedida, né? Sim. Então, assim, não, o dinheiro não compra tudo, né, Denise? Não, Entendeu?
Não. E a gente tem que estar atento Muito bem. aos sinais. Isso. Então, ó, muito obrigada, tá, por esse seu tempo, né? Que a gente sabe que a tua agenda é bem complicada, por trazer todo esse saber aqui, todo esse Sim. caminho já percorrido para o nosso público, tá? Então, ficaria aqui contigo, né? Como Forever. sempre. Mas a gente tá, então, deixa uma palavra final aí pro pessoal que tá te assistindo, né? Eu vou deixar tuas redes sociais na legenda do Sim, podcast, né? Porque assim, a gente tem alunos que já se tornaram empresários, que já têm suas sim, próprias empresas, de repente estão com desafios lá para aumentar a performance do time deles, sim, engajar o time junto, tá? Então sim. vou deixar isso tudo aqui, mas deixa um recado final. Eu quero falar para vocês, não desistam dos seus sonhos. No caminho vão ter pessoas que vão te impulsionar, mas também vão ter pessoas para te puxar para baixo. E entenda que toda vez que você quiser crescer na carreira, você precisa acessar um novo conhecimento. Um novo conhecimento técnico, mas também um novo conhecimento comportamental. Se lá atrás alguém tivesse me avisado isso, teria sido muito diferente. Eu nem falei, né? Quando eu era jovem, o meu sonho era fazer uma faculdade de. Na época eu não me lembro o nome, mas não era TI, se usava outro nome. Eu tentei, não, Processamento de dados. processamento de dados. Eu tentei para a UFRJ, mas não consegui passar, mas era, a princípio, o que eu queria muito. Sabe por quê? Porque era o que se falava na época que dava dinheiro, Não mudou né? nada. Entende? Mas hoje, assim, graças a Deus, eu me conheci e entendi que é lidar com pessoas. Mas não desista dos seus sonhos e busque ajuda, vá para o próximo nível, mas entenda, a vida é sobre isso. Uma visão positiva de futuro. Busque isso, tenha foco e vá nessa direção até você conseguir. Muito obrigada. E assim finalizamos o podcast de hoje. Até a próxima, pessoal. Obrigada.